Olá a todos! Hoje vamos explorar dois importantes protocolos de comunicação, o X25 e o Frame-Relay. Vamos começar com o X25, um protocolo de comunicação que desempenha um papel crucial no desenvolvimento das redes de longa distância. O X25 é um protocolo de comunicação de dados padronizado pela ITU-T, desenvolvido nos anos 1970. Ele foi projetado para permitir a comunicação de dados através de redes públicas de comutação de pacotes. Foi introduzido em 1976 e rapidamente se tornou popular entre as empresas de telecomunicações para suas redes de dados públicas. Ele foi amplamente utilizado até os anos 1990, especialmente em sistemas de transações financeiras, como caixas eletrônicos e redes de cartões de crédito. O X25 foi um dos primeiros protocolos a permitir a comunicação eficiente em redes de longa distância. Ele utiliza comutação de pacotes, onde os dados são divididos em pequenos pacotes que são enviados individualmente e podem seguir diferentes caminhos até o destino. Isso melhora a eficiência e a confiabilidade na transmissão de dados. Para entender melhor, imagine um diagrama mostrando a estrutura de pacotes do X25, como está aparecendo em sua tela. Cada pacote contém informações de controle e dados, permitindo que a rede gerencie a transmissão de forma eficaz. A comutação de pacotes é essencial para a operação do X25, garantindo assim que os dados cheguem ao destino mesmo em redes complexas e de longa distância. Agora vamos falar um pouco sobre o funcionamento técnico do X25. Bom, como dito anteriormente, o X25 é o protocolo de rede que opera com a comutação de pacotes e é ideal para redes que precisam gerenciar dados de trânsito de forma eficiente e confiável. Na comutação de pacotes, o X25 divide os dados em pequenos pacotes, que são transmitidos independentemente. Isso otimiza a utilização da rede e melhora a confiabilidade, já que os pacotes perdidos podem ser retransmitidos. Uma forma de demonstrar mais facilmente essa questão é na imagem abaixo. Nela você pode notar como os pacotes viajam entre os dispositivos terminais, os DTS, através da rede X25, passando pelos dispositivos intermediários, como modems e switches, com a ajuda da comutação de pacotes. Outro ponto importante sobre o funcionamento técnico do X25 é o controle de erros e fluxo. Nele, o X25 verifica se os pacotes chegam intactos e regula a quantidade de dados enviados para evitar congestionamento. No controle de erro, você pode encontrar a detecção de erros, a transmissão de pacotes e a confirmação do recebimento, onde o dispositivo receptor envia uma confirmação para o transmissor assim que o pacote é recebido corretamente. Isso garante que, mesmo em condições adversas, os pacotes sejam entregues corretamente. No controle de fluxo, o X25 serve para regular a quantidade de dados que podem ser transmitidos em um determinado intervalo de tempo, evitando a sobrecarga de receptor e possíveis congestionamentos da rede. Bom, o X25 opera em 3 níveis de protocolo diferentes, o nível físico, de enlace e de rede. No nível físico, ele é responsável pela transmissão dos bits entre os dispositivos conectados fisicamente, além de garantir a comunicação elétrica, mecânica e a sincronização de sinais de sistemas. No de enlace, ele garante a entrega confiável dos pacotes de dados entre 2 pontos conectados diretamente, corrigindo erros de transmissão. Ele também implementa o controle de erro que foi citado anteriormente. Ele também utiliza quadros de dados e confirmações para assegurar que os dados foram recebidos corretamente. No nível de rede, ele gerencia a comutação de pacotes através de uma rede de nós intermediários, determinando o caminho que os pacotes devem seguir para chegar ao destino. Também define o endereçamento e o roteamento dos pacotes, assegurando que eles cheguem ao destinatário correto, mesmo em redes complexas com múltiplos caminhos. Por fim, ele trata do estabelecimento, manutenção e encerramento das conexões virtuais entre os pontos de origem e destino. O protocolo X25 foi amplamente utilizado em redes de dados públicas, permitindo que empresas e indivíduos se conectassem a serviços de dados para enviar e receber informações de maneira confiável. Além disso, o X25 foi essencial em sistemas de transações financeiras, como caixas eletrônicos e sistemas de pagamento eletrônico, devido à sua segurança e capacidade de correção de erros. O protocolo também facilitou o acesso remoto a sistemas de computação centralizados, permitindo que usuários em locais distantes se conectassem a servidores de banco de dados e outros recursos computacionais. Sua robustez e confiabilidade tornaram-no ideal para uso em redes de satélites e ambientes militares, onde a segurança era uma prioridade. Limitações do protocolo X25.
O protocolo X25 foi um marco importante na comunicação de dados em redes de longa distância. No entanto, ele apresenta algumas limitações que levaram ao seu declínio em favor de tecnologias mais modernas. Algumas das principais limitações são a baixa velocidade. Comparado com protocolos mais modernos, como o TCP/IP, o X25 tem uma velocidade de transmissão relativamente baixa. Isso o torna inadequado para aplicações que exigem comunicação em tempo real, como videoconferências e jogos online. Outra limitação é a alta latência. Devido ao processamento em cada nó da rede, o X25 apresenta alta latência, o que pode causar atrasos significativos na comunicação. As outras limitações são complexidade e custos elevados, menor flexibilidade e suscetibilidade a congestionamentos. O Frame Relay é uma tecnologia de comutação de pacotes usada para a transmissão de dados em rede de longa distância, redes LAN. Ele foi desenvolvido para fornecer uma comunicação eficiente entre redes locais ou dispositivos conectados geograficamente distantes, permitindo o envio de pacotes de dados de forma rápida e econômica. O objetivo principal do Frame Relay é eliminar a necessidade de processo de controle de erros e retransmissões a nível de enlace, confiando em maior parte no controle de erros feitos nas camadas superiores, como na camada de transporte com TCP. Isso simplifica o funcionamento do protocolo e aumenta sua velocidade. O Frame Relay foi desenvolvido no final dos anos 80 e teve sua popularização na década de 90, como uma alternativa mais eficiente ao X25, um protocolo mais antigo e complexo. A tecnologia X25, desenvolvida nos anos 70, era robusta, mas introduzia um grande overhead em virtude de seus extensivos mecanismos de controle de erros, o que diminuía o desempenho e aumentava o custo da rede. O X25 foi projetado para operar em linhas de comunicação com alta taxa de erros, onde era necessário um controle de erros intensivo, resultando em um desempenho limitado. Com a evolução das infraestruturas de rede, as taxas de erro caíram, tornando desnecessários muitos dos processos de controle que o X25 implementava. O Frame Relay foi então criado como uma alternativa mais simples e rápida, removendo boa parte desses mecanismos de controle e retransmissão. Isso permitiu maior eficiência e velocidade em redes modernas e mais confiáveis, substituindo assim o X25. O Frame Relay se destaca por ser uma tecnologia eficiente para transmitir dados em rede de alta velocidade. Ele funciona através de comutação de pacotes, o que significa que os dados são divididos em pequenos blocos mais conhecidos como frames. Eles são enviados pela rede de forma muito mais rápida e com menos sobrecarga do que as tecnologias anteriores, a exemplo a X.25. E como ele faz isso, Victor? O Frame Relay simplifica o processo de controle de erros. Em vez de verificar e corrigir os erros em cada nó da rede, como era no caso do X25, ele assume que as nossas redes já são modernas e confiáveis o suficiente para que não seja necessário fazer sua verificação em cada ponto. Então, com isso, ele consegue reduzir a latência e processar os dados de forma muito mais ágil. Agora, um ponto muito importante para entender sobre o Frame Relay é o uso de circuitos virtuais. Eles são caminhos lógicos e os dados seguem pelas redes, tendo dois tipos principais de circuitos. Há exemplos PVCs. E não, são encanamento não. São circuitos virtuais permanentes. E os SVCs, que são circuitos virtuais temporários. Então, PVC é como uma estrada dedicada dentro de dois pontos sempre disponível, enquanto o SVC é uma rota que é montada e desmontada conforme necessário, e que geralmente é ideal para comunicação mais esporádica. Então, graças a essa estrutura de circuitos, o Frame Relay consegue gerenciar o tráfego de forma eficiente. E ele também oferece uma forma de priorizar os pacotes que são muito mais importantes, garantindo que as aplicações críticas recebam o desempenho necessário. Por fim, essa tecnologia foi amplamente utilizada justamente por sua capacidade de entregar dados em alta velocidade, com a baixa sobrecarga de controle, tornando ideal para grandes empresas na época. Então, fazendo um resumão, o Frame Relay é sobre eficiência, ele envia dados de forma rápida, com menos controle intermediário, usando circuitos virtuais que podem ser permanentes ou temporários, e tudo isso com ótimo desempenho para a rede de alta velocidade. Agora que já sabemos mais sobre essas duas importantes tecnologias que marcaram a história das redes WAN, precisamos destacar suas principais diferenças. Vantagens. O X25 foi pioneiro no controle de erros e no gerenciamento de fluxo de dados. Ele assegurava que os pacotes fossem retransmitidos e reorganizados se necessário. Isso tornava o X25 extremamente confiável, especialmente em redes mais instáveis ou de baixa qualidade. Portanto, era a escolha ideal para aplicações em que a precisão dos dados era mais importante do que a velocidade. Por outro lado, o Frame Relay foi projetado para ser mais rápido e eficiente, com menos controle de erro na rede. Em vez de realizar todo o processo de controle de erros e fluxos, ele delegava essa responsabilidade para as camadas superiores. Esse menor overhead ou sobrecarga de processamento
permitiu uma comunicação mais rápida, sendo capaz de suportar redes até 1544 MB por segundo, o que era ideal para as ROMs modernas da época. Além disso, o Frame Relay oferecia flexibilidade para configurar tanto os circuitos virtuais permanentes quanto comutados, facilitando o gerenciamento da rede. Desvantagens. Porém, o X25 tinha suas limitações. Ele era notoriamente lento, com taxas de transmissão que dificilmente passaram de 64 kbps por segundo. Além disso, o controle de erros e fluxos gerava uma sobrecarga significativa, o que acabava tornando a comunicação ainda mais lenta. Já o Firmware Relay, ao abrir mão de controles e erros na camada de rede, exigia uma infraestrutura de comunicação de alta qualidade. Isso podia ser um problema em redes menos estáveis. Além disso, com o passar do tempo, o Firmware Relay começou a ser substituído por tecnologias mais avançadas, como o Multi-Protocol Label Switch. Impacto no desenvolvimento das redes WAN. O X25 foi fundamental no início de computação de pacotes, conectando redes geograficamente distribuídas. Ele foi essencial numa época em que as redes eram pouco confiáveis. No entanto, com o aumento de demanda por velocidade, o Firmware Relay, o ETM e eventualmente o MPLS começaram a tomar o seu lugar, oferecendo melhor desempenho e menos sobrecarga. Já o Firmware Relay representou uma grande evolução, proporcionando maior eficiência e flexibilidade, além do custo mais baixo para as redes privadas. Mas, com o tempo, ele também foi superado por tecnologias que suportavam redes multisserviços, como o próprio MPLS, que integra dados, voz e vídeo como garantia de qualidade de serviço. O X25 foi excelente em redes de baixa qualidade, oferecendo confiabilidade em troca de velocidade. Já o Firmware Relay foi mais rápido e eficiente, porém depende de uma rede mais estável, com menos controle de erro integrado. Ambos mudaram a forma como as redes evoluíram, preparando o terreno para as tecnologias que utilizamos hoje, como o MLPS e soluções baseadas em IP. E foi isso, muito obrigado e até a próxima. Black